Queridos irmãos, queridas irmãs que participam da Seja e aqueles outros e aquelas outras que nos acompanham pela internet, em São Paulo, em Belo Horizonte, terra de Haroldo Dutra, em Boa Vista, enfim, nos diversos rincões do Brasil e do mundo, que Jesus nos envolva em sua paz. Parecia uma viagem tranquila, aquela caravana composta de uma família nobre de Roma que chegava à Palestina, a Jerusalém. No entanto, uma pequena pedra que se libou no ar e atinge uma patrícia, provocando um minúsculo machucão, perturba a paz que parecia acompanhar a liteira e aquela família nobre. Imediatamente, as autoridades, percebendo que havia no entorno um jovem rapaz em processo de fuga, um jovem judeu, saem em sua fuga, em sua busca, e imediatamente ele é preso. Ali estava a família do senador Públio Lentulus, sua esposa Lívia, a sua filha, como muito bem está descrito no capítulo 1 do romance de Emmanuel, há 2000 anos. E o senador, lembrando dos conselhos recebidos do seu amigo, também romano, Flamínio Severus, toma uma atitude implacável, faz com que aquele rapaz de apenas 18 anos seja surrado, seja flagelado em praça pública, tornando assim um exemplo desgastante. No entanto, a sensibilidade da sua esposa Lívia faz com que aquela cena seja interrompida. Não, Públio, não suporto mais ver os gemidos, os lamentos desse rapaz. Pare todo o castigo. E ele, por amor à esposa, não obstante gozar da mais plena autoridade, porque era um preposto do próprio Tibério César, do imperador da época, suspende o castigo, mas propõe uma pena absolutamente descomunal para o pequeno incidente. Diz, para impressionar aqueles que acompanhavam o episódio, para as galeras, e imediatamente as galeras. Ou seja, aquele rapaz estava com a sua vida comprometida, porque ou o indivíduo morria por exaustão, ou se tornava um escravo sem alternativa para conduzir os remos romanos. Um episódio que 10 dias depois, o próprio pai do rapaz, Saul, vai ao gabinete do senador Públio Lentulus e passa numa postura de humildade a exigir, a pedir, melhor dizendo, que o senador reconsiderasse a gravidade da sua sentença, que concedesse uma chance ao seu pequeno Saul, que desconhecia os motivos que levaram o rapaz, talvez, a lançar aquela pedra, aquela minúscula pedra. Mas o senador é muito duro. André de Gioras, o pai de Saul, do jovem judeu, tenta sensibilizar a autoridade romana. Eu sou pai e o meu filho é o sustento de toda a família. E ainda assim, Públio Lentulus, manifestando a dor que a ofensa tinha lhe provocado, é inclemente, é implacável, e disse que a sua resolução não teria outra alternativa. Ali nós percebemos que se estabelece um pacto de ódio, porque André de Gioras passa a ameaçar Públio Lentulus, e bem sabemos que esse mesmo judeu vai, na sequência dos capítulos da vida de Públio Lentulus naquela existência, vai sequestrar o seu filho Marcos, e mais do que isso, na invasão que os romanos fazem a Jerusalém nos anos 70, com o general Tito, esse rapaz Marcos foi criado pelos judeus, passa a cegar, sem o saber, o próprio pai, o senador Públio Lentulus. E nós percebemos que essa cena, ela tem por base uma pequena agressão, a falta de gentileza das partes, um ódio inamistoso, um ódio contido dos judeus em relação aos romanos e vice-versa. Mas, se avançarmos para uma outra obra portentosa desse mesmo espírito,
Paulo e Estevão, também recebida pelo médium Chico Xavier, encontraremos uma cena nas mesmas bases. Porque quando o judeu Yochebed Ben Yared vai para o mercado, ele se defronta em Corinto com uma tropa de soldados romanos. E ele fica naquela dúvida: deverei cumprimentar ou não a esses homens? Vai, de algum modo, ao mercado e passa evitando a tropa, é chamado pelos soldados e recebe, enfim, um castigo desproporcional e absolutamente arbitrário. E na volta do mercado, esse mesmo judeu, para evitar um novo sofrimento, se distancia, é chamado pela tropa, ou mesmo tenta saudá-los, e sofre um novo castigo. Chega em casa ensanguentado, mas tem exatamente no seu núcleo familiar um anjo na forma de um rapaz, Gesiel. E na sequência nós sabemos que Corinto está sendo visitada por uma autoridade absolutamente implacável de Roma, que passa a assambarcar, a tomar a terra dos outros. E Yochebed Ben Yared, sabendo-se prejudicado no seu patrimônio, aplica o princípio do meu direito, eu preciso reclamar os meus direitos, e nessa busca de procurar uma autoridade, termina se complicando ainda mais. Mas percebemos que é uma saudação, naquela ida e naquela volta do mercado, ou seja, numa falta de gentileza mais uma vez, que há toda uma complicação que vai resultar em muitas reencarnações para equilíbrio daquelas almas. Às vezes nós não sabemos, uma palavra mal colocada, um gesto mais duro, poderá gerar uma cena que escapará ao nosso controle e dali um conjunto de reencarnações serão necessárias, ou será necessário, para darmos conta daquela ferida que abrimos nas almas que estão sob nossa tutela. É exatamente o que acontece com a 2000 anos, porque quem lê as anotações dos que trabalham no movimento espírita em Minas, Arnaldo Rocha, por exemplo, vai perceber que aquele grupo de espíritos envolvidos no primeiro capítulo de há 2000 anos, até recentemente estava reencarnado em Minas Gerais. André de Gioras, Flamínio Severos, no movimento espírita e com uma certa dificuldade de relacionamento. E se formos recuar, encontraremos as matrizes dessa dificuldade de relacionamento nesse romance, por exemplo. Ou seja, o André de Gioras, o judeu, não suportando aquele castigo implacável imposto pelo senador Publio Lentulus. Portanto, nós aí entendemos a extensão das recomendações de Jesus, quando, nas suas 8 bem-aventuranças enunciadas no monte, ele apresenta pelo menos 2 ligadas ao problema da paz. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, ali à altura do capítulo 5, versículo 5 de Mateus, e 4 versículos depois, no versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se são 8 bem-aventuranças e 2 estão relacionadas à paz, temos 25% delas em torno de um único problema. Se fizermos uma análise das 8, perceberemos que o problema da paz é o único que se apresenta 2 vezes na enunciação das bem-aventuranças. Isso porque a paz tem uma magnitude, tem um peso muito importante em nossas vidas. Sobretudo aquilo que os espíritos denominam como paz íntima, porque já conhecemos muitos modelos de paz. A paz dos gabinetes, a Pax Romana, aquela Pax dos acordos, que na verdade abafava profundos conflitos, como os romances de Emmanuel demonstram isso. A paz íntima como uma conquista da alma. Por isso Jesus vai colocar bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Se percebermos, Allan Kardec vai retomar, vai pensar essas duas bem-aventuranças para compor o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Ali o codificador, logo no começo, na seção injúrias e violências, ele vai colocar essas 2 bem-aventuranças, mas também vai recuperar
dois versículos, o 21 e o 22 do Sermão do Monte, o capítulo 5 de Mateus, para dar conta de um problema da tradição que precisava ser revisitado. Porque Jesus vai nos dizer: ouviste o que foi dito aos antigos, não matareis. Eu, porém, vos digo que não deveis molestar, incomodar, injuriar o vosso próximo, muito, porque vai ser réu de juízo esse que assim o fizer. E todo aquele que disser contra o seu próximo, raca, esse também é réu de juízo. Mostrando claramente que a atitude ofensiva, a palavra mal colocada, a palavra envolvida com a saturação de ódio, de uma inamistosidade, vai de algum modo perturbar o coração que a recebe. Mahatma Gandhi certa vez disse que a verdade é dura como um diamante e é delicada como uma flor de pêssego. Tudo depende do grau de sensibilidade daquele que a maneja. Então, há pessoas, por exemplo, que não vão dizer as coisas que são as mais doces possível, mas dizem com tanta dureza que a gente tem a impressão que está sendo chicoteado. Você tem a ideia que foi flagelado, pelo menos em nível de perispírito. E há outras pessoas tão delicadas, tão sensíveis, tão afáveis, que evitam o impacto das informações, da colocação, e fazem todo um preâmbulo, toda uma preparação, e dizem com tal equilíbrio o que deve ser colocado, que nós aceitamos com uma certa tranquilidade, mostrando claramente que o problema é de manejo com a verdade, é de manejo com as palavras, e isso não se improvisa, são pessoas que já conquistaram a sua paz íntima e manifestam essa mesma paz pelo equilíbrio da voz, pela tranquilidade, enfim, nas colocações. Então, a própria voz evidencia um desequilíbrio ou um equilíbrio do falante. As palavras colocadas de forma correta ou na carga correta, tudo isso tem um certo peso para a perspectiva da paz. Quando Jesus disse que os mansos herdarão a terra, Allan Kardec vai ponderar isso, mostrando que, no contexto que a terra vive, em verdade, o patrimônio, os bens, em grande parte, estão sob o domínio das pessoas que são as mais violentas. São nações ou são indivíduos que, via de regra, adquirem um patrimônio de forma injusta, pela violência, pela imposição, pela intimidação. Nós temos aí muitas vezes riquezas que são acumuladas dessa forma. Pela pilhagem. Quantas vezes a pessoa admira mais a Inglaterra, por exemplo, a França, as grandes nações. Se fizermos uma análise honesta, nós perceberemos que grande parte das conquistas dessas nações se deu na pilhagem. A Inglaterra, por exemplo, ficou muito rica com a escravidão, o que é uma vergonha para o mundo espiritual. Então, como Emmanuel coloca em uma das suas mensagens psicografadas por Chico Xavier, quando ele comenta aquela passagem do Evangelho: dá conta da tua administração. Então, aí nós percebemos que a mansidão na terra, aparentemente, é uma desvantagem, porque os violentos, eles são, muitas vezes, afrontosos. Eles não pensam duas vezes, eles fazem acontecer as circunstâncias, os seus desejos, enquanto que as pessoas mansas, elas sabem aguardar a sua vez. Isso acontece até em coisas simples, até numa fila de banco. Uma pessoa mansa, ela é um foco de paz no seu entorno, mas uma pessoa desequilibrada, ela não respeita sequer o seu lugar na fila, ela normalmente atropela todo mundo e quer obter vantagem, afrontando a todos, revelando um direito que não lhe cabe. Um simples episódio de uma fila de banco vai denunciar o grau de paz ou de guerra interna em que se encontra a pessoa. Então, ela nem pede licença às outras, muitas vezes. Isso mostra que o problema da violência, ela tem matrizes muito sutis, ou ele tem matrizes muito sutis. Por isso, nós podemos dizer que aquela campanha que ainda hoje está em voga, gentileza gera gentileza, na verdade, foi deflagrada por Jesus e, na sequência, por Allan Kardec. Porque o mestre vai colocar isso. Ora,
os judeus de sua época se contentavam em dizer: olha, não estou matando ninguém, sequer estou ferindo, estou provocando alguma lesão corporal. Está dito na lei, não matareis. Está lá Moisés, na sua pneumatografia, nas tábuas, nas pedras da lei que ele recebeu, tem esse 5º mandamento, não matarás. Mas alguém pode não estar matando ao outro, mas um olhar penetrante, um olhar envolvido com magnetismo, com a hipnose perversa, é uma agressão. Ou se a pessoa não chega a esse estágio da intimidação pelo olhar, ela usa as palavras de forma muito dura. Então essa pessoa, ela ofende, ela agride, ela desrespeita, e efetivamente ela nesse momento está naquele segundo momento previsto por Jesus, porque ele disse: os antigos se contentavam em não matar, estavam em paz com Deus pelo fato de não provocar nenhum homicídio. No entanto, Jesus vai mais além. Ele, percebendo os conflitos da nossa alma, vai nos dizer que todo aquele que disser raca contra o seu próximo, esse é réu de juízo no conselho. Mas como assim? Ora, Allan Kardec, ele faz uma nota de rodapé, ou melhor, na sequência explica no corpo do texto, que a expressão, o hebraísmo raca, ele era dito, o indivíduo escarrando e colocando-se com o rosto de lado. Era uma ofensa, era uma agressão a outra pessoa, mostrando que a outra pessoa, na verdade, era desprezível. Era uma forma de chamar o outro de idiota, por exemplo, de uma pessoa sem nenhum valor. Então alguém podia dizer: não, mas eu não toquei nele, eu não o feri, eu não o matei. Mas para Jesus, o ato de dizer raca, que era uma prática social, era extremamente ofensivo, era uma prática muito violenta. Aí basta lembrar o episódio do filho de André de Gioras. São pequenas coisas que desencadeiam um ódio que está ali, muitas vezes encoberto. Então, nesse episódio de André de Gioras, nós percebemos isso, e também aí identificamos que Jesus atinge um ponto essencial das expressões humanas, que é exatamente a palavra. O ato de alguém ser ofensivo no discurso, isso implica ferir a lei de Deus. Mas como assim? Porque Allan Kardec vai comentar dizendo que o primeiro dever de todos nós para com Deus é a humildade, é reconhecer a existência de Deus. Mas há um segundo dever. Nós temos um dever com Deus, que é a humildade, mas temos um dever para com o nosso próximo. E o nosso dever para com o nosso próximo é exatamente a caridade segundo o codificador. Se remetermos, se fizermos uma ponte com o Livro dos Espíritos, à altura da questão 886, nós encontraremos lá o princípio da caridade, porque Allan Kardec pergunta assim aos espíritos: qual o sentido da palavra caridade conforme o entendia Jesus? Então, a formulação do codificador é exatamente recuperar como Jesus entendia caridade. Porque o codificador sabe como a gente vai se apropriando com os nossos maneirismos dos conceitos mais profundos e adaptando à moda da casa, adaptando ao nosso nível evolutivo. Então não importa saber o que entendemos por caridade, importa saber como Jesus entendia caridade. Essa é a questão 886 do Livro dos Espíritos. E os sempre vivos respondem ao codificador. 3 coisas, 3 pilares sustentam o conceito de caridade: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, o primeiro ponto é benevolência para com os outros. Quando qualquer um de nós ofende alguém pela palavra, nós estamos ferindo o princípio da benevolência. Não há boa vontade, não há bem-querer pelo outro. Pelo contrário, a pessoa deseja, na verdade, machucar, conflitar, atormentar o outro. Basta uma palavra mal colocada, ou uma palavra que muitas vezes pode ter no vocabulário humano uma certa beleza, mas ela está carregada com a saturação de um sentimento hostil, de uma disposição de machucar, de ferir, de conflitar, de atormentar o outro. E se a outra pessoa não tiver lá suas defesas
muito equilibradas, ela vai internalizar, ela vai assimilar aquela disposição e aquilo vai perturbar por muito tempo. O terapeuta João Moana, ele conta um episódio interessante que chegou ao seu consultório que parece uma coisa jocosa, uma brincadeira, de uma senhora com mais de 40 anos, com uma queixa em relação ao seu marido, de um problema adquirido na noite de lua de mel. Amanhã é dia dos namorados, então talvez esse caso caiba bem. Mas enfim, ela contou que na noite de núpcias, eles estavam alegres, mas por alguma razão ele ficou irritado. E em determinado momento, ele descontrolou-se de tal modo que a chamou de vaca. Chamou ela de vaca. Poderia ser um problema, né, de agropecuária, mas não. Estava fora do contexto. Vaca, ninguém estava assistindo Globo Rural naquele momento. Então, vaca, né, a ofendeu de forma perturbadora, porque ela tinha uma memória da infância, né, no seu mundo, que só certas mulheres eram chamadas de forma pejorativa como vaca. Então, na noite de núpcias, ser chamada de vaca foi a ofensa das ofensas. Mas ela guardou aquilo por muitos anos, manteve-se no casamento e na primeira oportunidade, quando foi fazer terapia, logo na primeira sessão, ela teve que trazer a queixa da vaca, né, para o terapeuta resolver, né. Não era coisa de veterinário, era coisa de terapeuta mesmo. Então, olha, observe que detalhe, né? Uma única palavra, de forma ofensiva, teve esse poder de azedar uma relação por muitos anos e de atormentá-la, porque se ela tivesse em paz, ela não teria aceito a ofensa teria voltado, digamos assim, para a sua fonte, para o próprio ofensor. É o que coloca André Luiz, que ele diz assim: quando alguém lança a mão da lama para jogar contra você, saia da frente, porque o enlameado é aquele que lança. Se você não for atingido pela lama, se você não passar recibo, naturalmente a pessoa que está manipulando as energias do mal, ela que vai ficar, de algum modo, contaminada por aquela energia deletéria, pestilenta. Então, é para termos uma ideia de como Jesus realmente tem razão em fazer uso dessa observação em torno do Haka, né? E que Allan Kardec, como disse, ele faz questão de esclarecer-nos na obra, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Também o codificador vai nos lembrar um detalhe importante quanto à bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ele vai mostrar toda a verdade que está posta nessa sentença. Por uma questão simples, porque na questão 1019 do Livro dos Espíritos, nós temos ali a formulação: jamais o reino do bem se estabelecerá na terra. E os espíritos, ou melhor, o Espírito Santo Agostinho vai responder ao codificador que quando os egoístas, quando os orgulhosos deixarem o planeta e quando os bons tiverem uma maioria, um domínio, então a terra vai progredir e naturalmente o reino do bem aqui se estabelecerá. Então o que nós percebemos é que, de fato, os verdadeiros herdeiros da terra são os mansos, porque os violentos estão sendo intimados a deixar o planeta a cada dia. As novas gerações não suportarão mais aqueles outros que têm a belicosidade, a agressividade como filosofia de vida. E vão restar exatamente os mansos, os bons, os tranquilos, os pacificados internamente. Mas a segunda bem-aventurança, ela é um pouco mais completa do que a primeira. Porque se a primeira, Jesus diz: bem-aventurados os mansos que herdarão a terra, na outra ele vai dizer: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, uma expressão idiomática do judaísmo, mais um hebraísmo. Filhos de Deus. Por quê? O pacificador é aquele indivíduo que em si mesmo já conquistou, já tem um domínio da paz. De forma, quando ele é chamado, quando ele comparece, quando ele presencia um conflito, ele tem a capacidade de arbitrar aquela situação sem contaminar-se com a inquietação que domina os litigantes, as pessoas envolvidas. Ele é exatamente a voz da paz
ele tenta ser exatamente a moderação, o equilíbrio, chamando as partes ao bom senso, à ponderação. Mas só uma pessoa pacificada, ela vai dar conta dessa tarefa. Alguém que está fortemente conflitado consigo mesmo, naturalmente, presenciando um conflito, vai contaminar aquela tensão, aquela queda de braço, com a sua própria sombra, com a sua própria dificuldade. Por isso, todos nós temos que colocar como meta de vida avançarmos na conquista da paz íntima, da harmonia em si mesmo. Porque nós não sabemos que conflitos ainda enfrentaremos. Joana de Ângeles nos escreve uma obra de 20 capítulos, intitulada Conflitos. E isso lançado depois do ano 2000. Essa obra de 20 capítulos vai nos dar conta de 20 possibilidades de conflito. E quando a gente começa a ler o texto, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nós constatamos que não é possível escapar dos 20. Há algum deles que a gente fica ali, bom, esse aqui diz respeito ao meu mundo interior. Então nós ainda estamos nessa condição de espíritos conflitados. E Joana vai dizer que o ato de se reconhecer conflitado já é uma grande conquista. Porque há pessoas que estão tão inconscientes que nem se admitem conflitadas. É um nível difícil. Então, essa mesma Joana, revisitando o problema posto por Kardec, injúrias e violências, e nesse mesmo capítulo o codificador vai apresentar, é um capítulo curto, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai apresentar ainda a afabilidade e a doçura, um texto do espírito Lázaro, recebido em Paris em 1861, um outro texto, Obediência e Resignação, ainda um outro texto, A Paciência, assinada por um espírito amigo, que nós sabemos, recebido em Havre, em 1862. Na verdade, o espírito amigo é a mesma Joana de Ângeles que dá nome a esta casa, porque Divaldo informa que Joana de Ângeles foi convidada pela espiritualidade para compor o grupo de espíritos que iriam ditar textos que seriam aproveitados na codificação. Quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo sabe que os capítulos têm aquela estrutura que começa com transcrições do Evangelho, na sequência comentários de Allan Kardec e, por último, a última seção, exatamente, instruções dos Espíritos. E Allan Kardec recebeu mais de 3.000 produções escritas, ele aproveitou um pouco mais de 100 para compor essa seção nos 28 capítulos, Instruções dos Espíritos. Então, no capítulo 9, tem essa mensagem, A Paciência, que é de um espírito amigo, é um pseudônimo de Joana de Ângeles. E lá, na sequência ainda, o capítulo é encerrado com 2 comunicações. Um espírito protetor, dado em Paris, e ninguém menos que o pai da homeopatia, Samuel Hahnemann, falando, esses 2 últimos espíritos, falando da cólera. Da cólera. A cólera que é um desafio para muitos espíritos ainda. A cólera que tem a ver com o chamado tipo sanguíneo, aquele modelo clássico dos gregos, de Hipócrates e depois de Galeno, da combinação dos 4 humores. Então tem aquelas pessoas mais fleumáticas, mais murchinhas, mais calmas, e tem o oposto, que é o tipo sanguíneo. É aquele sujeito que nós chamamos como pavio curto, cabeça quente, que é aquela pessoa que não aceita nenhuma observação e imediatamente já está agredindo alguém, seja por palavras, seja até fisicamente. Então, o problema da cólera persiste. E esses 2 espíritos vão colocar teses concorrentes, mostrando que a cólera, na verdade, é um problema do espírito. Hahnemann vai esvaziar a tese que a cólera ela é constitutiva. Eu nasci colérico, é uma herança do meu espírito, não posso fazer nada. Absolutamente, não posso me reformar com relação à cólera. Não é isso. Absolutamente. A cólera é um traço que o indivíduo tem em si mesmo e que ele tem que ter um compromisso honesto consigo para alterá-lo. Quem é colérico não pode continuar sendo colérico. Essa é a tese de Hahnemann. Ninguém pode dizer que nasceu colérico, está colérico e vai continuar colérico, vai continuar pavio curto, portanto, todo mundo tem que entender
quando a pessoa de rompante tiver aquelas reações perturbadoras. É preciso ver que, na sequência, se observarmos todo esse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, fica evidente aquela tese do estoicismo. As pessoas que têm paz, elas são afáveis, elas são doces, elas são delicadas, elas, com as suas reservas de paz, são mais felizes e também produzem mais felicidade nos que convivem com elas. É uma tese simples, porque as pessoas começaram a estabelecer condições para a felicidade. Eu vou ser feliz se eu não for humilhado, se eu não for provocado, né? Aquelas pessoas que dizem assim, eu faço tudo para não entrar na briga, né? Mas depois que eu estou na briga, aquela história que eu pago uma boiada, né, para não sair dela. Então, tem essas questões, mas na verdade nós percebemos que a própria sentença das bem-aventuranças foi enunciada num contexto muito difícil. Quem eram as pessoas que ouviam Jesus lá no monte? A circunstância da enunciação. Qual a psicologia, qual a situação mental e de coração dessas pessoas? É muito importante recuperar a cena, como faz Haroldo Dutra, o professor Celestino, ou ainda o tradutor argelino-francês André Chouraqui. As bem-aventuranças, nós as conhecemos assim em língua portuguesa, ou as felicidades, elas têm uma tradução no grego como makarioi, os felizes, porque os gregos achavam que as pessoas injustiçadas após a morte, ou as pessoas que foram boas, elas mereciam ir para a ilha das bem-aventuranças, uma ilha de delícias, de felicidade sem fim. Mas Jesus não falava grego, e se falava, não sabemos. E o seu público, com certeza, em sua grande maioria, era das pessoas simples, que acorreram ao monte para ouvir a sua canção. E ali, naturalmente, Jesus ou falou hebraico, ou muito mais provavelmente falou aramaico, porque o hebraico era mais uma língua culta para o templo. O povo falava hebraico. Haroldo Dutra chega inclusive a recuperar o Sermão do Monte no Targum, que é o texto bíblico em hebraico. E Haroldo vai mostrar que Jesus, no Sermão do Monte, na verdade é um conjunto de sentenças cantadas. A oralidade era fundamental naquele tempo e poucas pessoas sabiam escrever. O ato de escrever era um ato caro, alguém tinha que comprar ou pergaminho, ou ainda os rolos feitos de peles de animal, os papiros, enfim. E Jesus, naturalmente, deveria usar esse mesmo recurso que até hoje as pessoas lançam mão nos cursinhos de preparação para o Enem, os macetes que você pega lá, uma fórmula horrorosa de química, de física, e torna uma música, pega uma música lá do cancioneiro popular, de repente você está cantando e pulando a fórmula, está cantando e pulando a tabela periódica sem o saber, não é isso? Não tem essa prática, né? Tem gente que até hoje não esqueceu a tabela periódica porque pegou um macete, tornou aquela tabela periódica com quase 160 elementos, uma música, e até hoje mantém lá do hidrogênio a não sei o que, sabe tudo. Então, Jesus usou esse recurso da musicalização e a sua palavra compassada, ela obedecia, segundo Haroldo, ou ao ternário ou ao quaternário. Jesus, quando queria elogiar, ele usava uma métrica, quando ele queria admoestar, usava outra. Isso é percebido no aramaico. E no hebraico, pelo menos, quando ele disse bem-aventurados, que começa bem-aventurados os pobres pelo Espírito, ele vai dizer algo em torno do que nós chamamos Ashrei, segundo André Chouraqui, o tradutor argelino que citamos agora há pouco. Ashrei quer dizer exatamente prossigam, sigam em frente, continuem caminhando. Nas línguas antigas, nas línguas clássicas, o grego, o hebraico, o aramaico, o sânscrito, essas línguas normalmente elas são muito concretas. As palavras diz respeito a uma situação real, imediata, concreta, a um objeto. Então, na cultura judaica, pelo menos o hebraico diz assim: o ato de caminhar está associado à felicidade.
O ato de ficar parado é uma tradução de infelicidade. Então, quando alguém está estático, no judaísmo, no hebraísmo, é uma pessoa infeliz. Quando alguém está caminhando, ela está, de algum modo, vivenciando a felicidade. Isso quer dizer que Jesus, se dirigindo àquelas pessoas, tentando consolá-las das muitas dores que sofriam, das arbitrariedades que sofriam das autoridades romanas, das próprias autoridades conluiadas, né, que administravam a Palestina, ele tentava exatamente estimulá-las, dar esperanças e mostrar que a vida prosseguia e prosseguia para uma situação ainda melhor. Portanto, feliz é aquela pessoa que, mesmo sofrendo, mesmo atravessando provações, ela permanece avançando, confiando em Deus. Ela não vai esperar as condições excelentes para dizer agora eu sou feliz. Absolutamente. Isso está de acordo com a questão 922 do Livro dos Espíritos, porque quando o codificador pergunta aos benfeitores quais são as condições universais, digamos assim, da felicidade, os Espíritos apresentam 3 possibilidades. Para a vida material, o estritamente necessário. Para a vida do espírito, para a vida da alma, 2 coisas: consciência tranquila e fé no futuro. Então nós percebemos que essas condições são mais ou menos comuns em nossas vidas. Aquele que tem a consciência tranquila, portanto, que pratica diariamente a lei de Deus, que está vigilante em viver conforme a lei divina, conforme a lei do bem, ele está em paz consigo mesmo, mesmo que esteja endividado, mesmo que esteja até encarcerado, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, lembrai-vos das minhas prisões. Quem não vê, por exemplo, na obra Paulo e Estevão, psicografada por Chico Xavier, a conduta absolutamente feliz, numa situação muito apreensiva, quando Gesiel, sua irmã Abigail e seu pai Jochebed de Enhared estão presos num calabouço romano. É uma situação perturbadora. E Gesiel mantém-se absolutamente em paz, tranquilo. Porque quem deveria estar intranquilo naquela situação era exatamente o romano arbitrário, o romano que abusou da sua autoridade e que prendeu aqueles 3 corações inocentes. Então Gesiel estava tranquilo. Por que se incomodar? Por que se perturbar diante daquele contexto? E, na sequência, há um outro episódio interessante, na segunda parte do livro, quando Gesiel, agora na condição de Estevão, ele passa a fazer suas pregações e vai se defender diante do tribunal armado por Saulo. Saulo representando a autoridade do Sinédrio, com o seu peso, com o seu ódio. E quanto mais ele ali, de algum modo, constrangia, perturbava Estevão, mais Estevão estava sereno. Então Saulo não conseguia entender o que é que aquele homem tinha, porque as condições, né, as provocações foram feitas, mas Gesiel permanecia impassível, absolutamente senhor de si, tranquilo. Aquela paz de Estevão ficou para sempre na retina espiritual de Saulo, depois na condição de Paulo. Quem está em paz em qualquer conjuntura, nas situações mais difíceis em que a pessoa é provada. E ela está feliz ainda assim. É o caso exatamente de Estevão, porque ele, sofrendo apedrejamento, ele ainda pede a Jesus em favor do próprio algoz, do próprio Paulo, ou Saulo naquele contexto. E é esse mesmo espírito que na sequência vai com a sua irmã acompanhar Paulo para que ele consolide uma nova personalidade e ele possa efetivamente viver o seu novo projeto de vida. Nós temos muitos episódios da conjuntura comum que dão prova de que há sempre aquele encontro entre a pessoa que está pacificada e a pessoa atormentada. Quem não se recorda, por exemplo, daquela cena descrita pelos biógrafos de Chico Xavier, que certa vez uma senhora chegou atormentada ao grupo espírita em que Chico atuava e ela
perguntou a todo mundo: cadê aquele sujeito, Chico Xavier? Mas ele está ocupado ali. Não, eu quero saber onde ele está. E a mulher, muito arrogante, procurou Chico, e quando encontrou, disse: Chico, já para a cabine de passe, vá agora, eu preciso de passe, e estapeou Chico Xavier. Aí Chico recebeu o golpe e pensou consigo mesmo: como é que eu posso dar passe numa criatura dessa, que me dá uns tapas? E ele ficou pensando e começou a fazer uma lógica própria daquelas pessoas que vivem muito o mundo do direito. Quer dizer, eu tenho o direito de recusar dar passe nela, ela não tem o direito de receber passe porque ela está me agredindo. E ele começou logicando assim, até que Emmanuel aparece, o Espírito Emmanuel, o seu protetor, e aí ele formula uma questão para Emmanuel. Diz: Chico, Emmanuel, meu irmão, você não está vendo? Essa mulher me agrediu, ela está perturbada, e ela não tem o direito de fazer isso. Você não acha que eu tenho o direito de não dar passe nela, de me recusar a aplicar passe nela? E Emmanuel diz assim: Chico, se você tem esse direito, eu não sei. Eu só sei que nesse contexto, ela é a mais necessitada. E aí Chico entende e vai aplicar passe na mulher atormentada. Então, às vezes tem isso. Você tem uma situação que é desafiante, e aquela pessoa que tem reservas de paz, ela encontra uma alternativa para ir contornando o problema sem maiores dificuldades. Talvez uma pessoa que gosta de uma querela, de uma confusão: não, vamos para as barras dos tribunais, vamos para a justiça, eu vou lhe processar, e começa a confusão, E aí nós não sabemos onde vai terminar. Então, quantas vezes um conflito pode ser resolvido da forma mais amistosa possível quando há uma disposição pacifista das partes, ou pelo menos de uma das partes. E nós vamos encontrar exatamente muitos casos em que essa paz se manifesta, como dizíamos, e como Allan Kardec prevê, já no seu comentário às passagens que ele transcreve do Evangelho, na afabilidade, na doçura, na mansuetude, na tranquilidade da alma. A afabilidade que tem feito uma certa falta no mundo, nesses dias em que a gentileza precisa ser mais expressa. E aí, nós recordamos uns episódios coletados com a sensibilidade de um amigo que teve a possibilidade de presenciar um momento de alguém estando em paz, e essa paz ser o combustível para uma cena de afabilidade. Esse amigo de grande sensibilidade, de alma poética, me relatou que, certa vez, de uso de um transporte público, viu que o ônibus precisou parar para receber um passageiro deficiente. O ônibus dispunha daquele equipamento, em que é um rebaixamento do piso e a cadeira pode, ser ajustada. Mas o equipamento não funcionou. Um outro motorista, uma outra pessoa, com certeza, diante dessa indisponibilidade, desse impedimento, já teria se irritado. Esta coisa, desse engenheiro que projetou isso, ou o sujeito da manutenção, iria responsabilizar alguém, Ou, que coisa chata, ter que parar para pegar um cadeirante, não sei o que, está vendo, estou perdendo meu tempo, etc, etc. Mas, para a surpresa deste amigo, o motorista, de forma muito pacificada, deixou lá a sua poltrona, teve o cuidado, naturalmente, de controlar o veículo, foi até o cadeirante, com a ajuda de um outro passageiro, e fez que, de forma manual, fazer com que esse cadeirante pudesse se posicionar naquela vaga reservada para ele. E fez isso de forma equilibrada, tranquila, serena, e todos perceberam que aquele homem estava em paz. Foi uma cena de paz. Aquela gentileza tocou aos passageiros, e esse amigo, com a sua sensibilidade, naturalmente captou o episódio. Uma crônica pronta, digamos assim. São coisas assim. A gentileza está acontecendo no nosso entorno a cada instante, e nós, muitas vezes, deixamos escapar essas possibilidades. Não é preciso que a pessoa, de algum modo, esteja disposta a cavar uma situação, a provocar um episódio, porque a própria vida, as pessoas que estão dedicadas ao bem, elas, de forma muito espontânea, estão nos dando esses exemplos a cada instante.
basta ter sensibilidade para registrá-los com o coração. E esse mesmo amigo, ele, de algum modo, me fez lembrar uma outra cena que é própria do universo da crônica, a chamada Última Crônica de Fernando Sabino. Não é a última crônica escrita por este mineiro, tão talentoso, já desencarnado, que ele até disse uma coisa muito engraçada, né? Que o pessoal usou na morte dele, porque aquela história de que ele teria certeza que estava no céu. Ele disse, quando eu morrer, eu quero chegar no céu e eu vou encontrar Francisco de Assis. E chegando lá, Francisco vai dizer Nandinho, e eu vou dizer Chiquinho, né? É muita intimidade com Francisco de Assis para, enfim. Mas ele, nessa última crônica, diz uma outra coisa que todos nós podemos perceber, essa ideia de que os pequenos gestos têm um imenso valor, porque ali nós temos o sentimento das almas simples. Esse amigo me lembrava, junto do seu relato, a última crônica de Fernando Sabino, que mostra, ou que narra, que Fernando Sabino, nos anos 50, acredito em 54, ele um dia saiu em Copacabana muito angustiado, porque ele precisava escrever uma crônica e não aparecia nenhuma ideia, nada na sua mente. Naqueles dias em que o escritor está um tanto esvaziado e ele precisa escrever. E ele, na sequência, vai até um bar simples, uma lanchonete, em Copacabana, e ali ele se senta. E ele percebe que no outro ponto, eu estou recontando aqui com a precariedade da minha linguagem, naturalmente vocês vão conferir lá com o talento de Fernando Sabino e vão ver a beleza do texto. Mas enfim, na outra ponta da lanchonete estava uma família negra, uma senhora negra, muito simples, o seu esposo provavelmente, e uma menina negra, uma menininha, uma negrinha. Estava ali, os três estavam sentados naquela mesa de uma lanchonete muito comum, uma lanchonete básica. E ele percebeu que aquela senhora vai ao balconista e pede uma fatia de uma torta ou de um bolo barato que se vendia ali, estava no balcão disponível. O rapaz atende, traz a fatia, ela pega ali a fatia na mesa, ela posiciona o prato e abre a sua bolsa, uma bolsa, não era uma Victor Hugo, como as madames usam hoje, mas era uma bolsa muito simples, uma bolsa popular, dessas comuns. Ela abre aquela sua bolsa e dela tira uma velinha. E coloca essa velinha ali, posiciona a velinha no centro da fatia do bolo, da torta. E a família ali, sem nenhum rebuço, sem nenhuma vergonha, começa a cantar parabéns para a menina. E ele diz, olha, a crônica está pronta. Olha só, a singeleza, né? a simplicidade daquelas almas que foram celebrar o aniversário da filha num bar, numa lanchonete de Copacabana, das mais baratas. Então é exatamente isso, a vida está generosa a cada instante, nos oferecendo cenas e cenas, e no campo da gentileza, elas são muitas. Nós vamos perceber isso. Às vezes acontece que nós recebemos a gentileza e nem sempre atinamos para isso. Aquelas pessoas que são amarguradas, que colocaram na cabeça que o mundo tem a obrigação para servi-las. Não. Todo mundo tem a obrigação de me servir e as coisas têm que estar de acordo com o que eu penso, etc, etc. E são normalmente muito exigentes, né, incompreensivas. Mas, por outro lado, se existe a gentileza das almas, e caminhando aqui para o encerramento da nossa abordagem, existe também aquilo que é apontado pelas duas últimas comunicações nesse capítulo 9, que tematiza a paz, conforme Allan Kardec o organiza, que é o problema da cólera, o problema da intempestividade, do descontrole, né, das figuras, como dizíamos, sanguíneas. E nós pensamos aqui um caso interessante de um outro cronista, o cronista maranhense, Humberto de Campos, que passou a assinar a partir dos anos 60 por Chico Xavier com o pseudônimo de Irmão X. Irmão X, uma das suas habilidades é exatamente coletar histórias do mundo espiritual ou trazer recados de outras pessoas, porque os espíritos sabem que ele escreve ou escrevia para nós. Então havia um colega dele, Belarmino Bicas, que disse,
você escreve para os homens lá na terra. Bem que você poderia contar minha história. Mas como assim? É a história do meu suicídio. Do seu suicídio? Eu sou considerado aqui no além como um suicida inconsciente ou suicida indireto. Como assim? Ora, você sabe que eu morri quando eu atingi a idade de 58 anos. Mas eu fui programado para viver 80 anos. Portanto, eu morri 22 anos antes do necessário. Por isso me chamaram, ou me chamam de suicida. Como? Suicida? Mas o que lhe provocou assim, enfim, a morte? Vou lhe contar. Me tornei espírita aos 38 anos. E eu tinha um problema de personalidade. Eu sou uma personalidade forte. Todos me advertiam, minha esposa, meus colegas, mas eu era um tipo sanguíneo. Meu negócio era, se pisasse nos meus calos, eu reagia à altura, eu me destemperava. E aí, eu fui percebendo que não me controlava. 20 anos de doutrina espírita, dos 38 aos 58 anos, mesmo assim eu não consegui me transformar, me reformar. Recentemente nós pegamos um episódio interessante, uma pessoa que também, sanguínea, tem um problema de ser explosiva. E ela tinha um conflito, ela dizia assim, olha, eu estou numa reunião mediúnica. Você acha que eu devo permanecer na reunião mediúnica? Porque eu sou explosivo. Durante a semana, eu sou uma bomba atômica. Mas no dia da mediúnica, ou nos momentos que antecedem, eu dou um jeito e fico Mahatma Gandhi ali, aquela coisa, só da paz. Mas depois, eu viro explosivo de novo. Eu vou para essa mediúnica porque eu produzo psicografias. E nós, sabendo que a mediúnica lá não era muito ajuizada, e ele próprio reconhecia que era uma pessoa explosiva e que, enfim, continuava nessa contradição. Eu disse, observe, as suas psicografias estão mudando o seu perfil, você deixou de ser explosivo? Não. As suas psicografias estão ajudando alguém? Também não. De que serve essa mediúnica para você? Não é melhor você fazer um trabalho de yoga, de meditação, de relaxamento, uma terapia e enfrentar a sua condição de explosivo? Você mesmo disse que é um homem bomba. Então, a qualquer instante, você, quando pisa nos seus calos, você dá um coice. Então, a pessoa às vezes tem que ter bom senso. Não, mas eu estou na mediúnica. Que diferença faz essa mediúnica? Observe que as produções mediúnicas de Chico Xavier podem lhe ajudar muito mais do que as suas psicografias. E aí, a pessoa entendeu e ficou com o problema para ser resolvido. Mas voltando ao caso de Belarmino Bicas, 20 anos de doutrina espírita e ele continuava sanguíneo. Como ele desencarnou, os espíritos fizeram uma demonstração, mostrando para ele como a cólera tinha efetivamente contribuído para a condição de suicida indireto. Aqui nós temos um conjunto de dados. Se estivéssemos na Grécia há 2.500 anos atrás, nós conseguiríamos recuperar esses dados. Mas hoje, nesses tempos de WhatsApp, não sei o que, excesso de estímulos, a gente esquece, até o indivíduo vai à padaria comprar um pão, quando chega lá e diz, o que é que eu estou fazendo aqui mesmo? Esquece tudo. Então a gente vai ler aqui o texto de Irmão X, para termos uma ideia do quantitativo das ocorrências de postura sanguínea, de desequilíbrio, de cólera de Belarmino Bicas. Então o Irmão X escreve, Belarmino Bicas, o relato, o relatório, melhor dizendo, que os espíritos apresentam para ele. Belarmino Bicas, número de cóleras e mágoas desnecessárias, com a especificação das causas respectivas, de 1936 a 1956, portanto 20 anos. E aí os espíritos começam, 1811 em razão de contrariedade em família, 906 por indispor-se dentro de casa em questões de alimentação e higiene, 1614 por alterações, por altercações com a esposa em divergência na conduta doméstica ou social, 1801 por motivos de desgostos com os filhos, genros e noras, 11
por descontentamento com os netos. Talvez os netos tenham nascido recentemente. 1015, por entrar em choque com os chefes de serviço. 1333, por incompatibilidade no trato com os colegas. 1012, em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas em caso de pouca monta. 614, por mal-entendidos com vizinhos. 315, por ressentimentos com amigos íntimos. 1089, por melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. 615, por aborrecimentos por barbeiros e alfaiates. 777, por desacordos com motoristas de passageiros desconhecidos em viagens de ônibus. 419, por desavenças com leiteiros e padeiros. 820, por malquistar-se com garçons em restaurantes e cafés. 211, por ofender-se com dificuldades em serviços de telefone. E é que ele não tinha celular. Se fosse com as operadoras de hoje, esse número seria hoje, né? Esse número seria bem mais expressivo. 90, por motivos de controvérsias em casa de diversões. 815, por abespinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. 217, por incompreensões com irmãos de fé no templo espírita. E, por último, 901, por engano ou inquietação diante de pesares imaginários ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca se sucederam. Total, 16.386 exasperações inúteis. Então, este homem morreu de cólera, né? O irmão X até se desculpa dizendo assim: vocês vão pensar que isso é lorota de algum espírito, mas é um caso verdadeiro. Ele teve um acesso de cólera e desencarnou aos 58 anos, quando ele deveria viver até os 80. Mas, na verdade, ele cultivava uma personalidade colérica. Por isso, nós percebemos o quão é pertinente, o quão é oportuno revisitar esse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados brandos e pacíficos, e tentar se aproximar do que Jesus colocou para todos nós no que diz respeito à paz. É uma tarefa urgente, porque entendemos perfeitamente que a paz é condição para a felicidade. Quanto mais paz nós temos, tanto mais felizes somos. É lei da vida. Portanto, que todos nós possamos, nas nossas dificuldades, reconhecer que há muitas possibilidades de avançar no quesito da paz, de crescer na afabilidade. E lembrávamos agora há pouco desse mesmo amigo que se tocou de forma tão sutil com aquele texto de Joana de Ângeles, Um Coração Afável, em que Joana coloca Francisco de Assis, Helen Keller, Mahatma Gandhi e Jesus como exemplos de corações afáveis, e como todos nós podemos perfeitamente nos permitir a condição de ser um coração afável. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.